maior prazer que eu tive nesse ínterim Uhum. foi o processo do Valdemiro Santiago. Eita, fala aí pra nós. Você já viu uma pessoa ser processada e ficar feliz? Não, primeira vez que eu vejo. Eu fiz uma série de vídeos, e nessa série de vídeos, inclusive, eu tenho uma playlist com o maior acervo sobre denúncias contra o Valdemiro Santiago na internet. Eu tenho não só sobre a Flor de Lis, mas tenho sobre o Valdemiro Santiago e sobre Samuel Mariano e Ispaísa Reis. Esses aí são o que eu tenho o maior acervo na internet. E o Valdemiro Santiago, o que aconteceu? Essa playlist dedicada a ele fala da igreja, de alguns pastores, tem muitos vídeos, já passa mais de 200 vídeos. Caraca. Entre esses vídeos, tem calote, que não pagou aluguel, que não pagou cantor, inclusive tem processo de um cantor gospel que ele perdeu, que tem que pagar mais de 1 milhão, mesmo com o decreto da justiça penhorando a conta, ele mudou de conta, dá um jeito, não paga. O cara é ruim de pagar. Tem até um vídeo que eu fiz, Valdemiro, duro de pagar. E nisso daí apareceu uma mulher que era casada com um determinado bispo, inclusive esse bispo já morreu. E pensa numa mulher bonita. Bonita. Branquinha, olho claro, cabelão grande, preto, bem feita de corpo. Tem aí mais ou menos os seus 32, 35 anos, bonita. E ela tirou umas fotos com o Valdemiro e postou um monte de coisa lá no Facebook dela. Só que nesse ínterim vazou um áudio de que ela teria gravado e brigado com um cara, e não foi eu que vazei esse áudio. Tava rodando um tempão, que o bispo lá era corno. Nossa. E que ela tinha dado pra um camarada lá, e ela assumindo que o amante era tudo, e tava com o bispo só pra bancar ela, porque o amante que era o que, sabe, fazia mesmo. Aí, beleza. Aí, nessa época, vazou a história de um outro bispo que tinha sido corno também. Nossa. E o cara que tinha pego a mulher desse bispo, ele também foi apontado como supostamente ter ficado com as 2 filhas do Valdemiro. E de quebra ele saiu com a esposa de um terceiro bispo. Aí eu perguntei, Valdemiro, qual o pré-requisito para ser bispo na sua igreja? Tem que ser corno? O Valdemiro ficou bravo comigo porque eu fiz essa pergunta. E fiz um vídeo, ela tava no título, Valdemiro é corno? Não, porque todo mundo, se os bispos é corno, daqui a pouco o Valdemiro também é corno. Eu só fiz a pergunta. Aí, de quebra, essa moça que eu falei, a bonitona, rapaz, eu fiz o vídeo, coloquei até aquela música do Dire Straits. Não, essa daí é do George Michael. Como que era? Do meu Omar lá? Pois até essa música de fundo. Ela enche os olhos. E é assim, homem fica besta quando vê mulher bonita. Dependendo da religião, da idade, da cor. O homem, quando vê uma mulher bonita, fica besta. E ela postou um monte de foto com o Valdemiro, meu futuro com o Valdemiro. Aqueles negócios do Facebook. Sei. Ano novo com o Valdemiro. Um monte de coisa. Eu perguntei, ô Valdemiro, tá estranho esse negócio, não tá, Valdemiro? Rapaz, eu sei que a mulher do Valdemiro cutucou ele. Aí veio o processo do Valdemiro. Quem processou era o Valdemiro, através de um advogado que já havia me processado em uma outra causa. E ele havia ganho a outra. Então, ele pensou, nossa, agora eu vou ganhar essa também. Beleza. Chegou lá no dia da audiência, o Valdemiro com a cara desse tamanho, feia. E eu...
Duas, uma juíza, uma promotora, o advogado dele e o meu advogado. Aí começou a audiência e tal. Era para mim falar primeiro. E eu sei que vocês não acreditam em Deus, mas eu digo que foi Deus. E no começo da audiência, a juíza falou assim: senhor Valdemiro, o senhor pode começar falando? Não vou começar por ele, não, vou começar pelo senhor. E ele começou, filhinhos, daquele jeito dele, né? Eu tenho uma igreja há quase 40 anos. Eita. Tenho mais de, acho que eu não lembro se é 2 ou 6 milhões de seguidores. Nossa. E falou a história dele, tarará, 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 tarará. Eu não conheci esse rapaz, eu nunca vi ele na minha vida, e tarará, 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 tarará. Falou, beleza. O advogado dele falou, aí a juíza me fez uma pergunta. Quando eu comecei a falar, primeiro meu advogado falou, aí depois foi a hora de eu falar. Ele me cortou. E a juíza falou assim, senhor Valdemiro, este é o momento dele falar. Aí ela fez a segunda pergunta, ele me cortou novamente. Aí ela deu outra chamada nele. Aí o advogado dele fez uma pergunta. Aí na hora da pergunta eu acabei falando assim, que no passado não tão distante, o Valdemiro, na época da Covid, da pandemia do C-19, eu fui o primeiro a questionar o Valdemiro, porque ele havia dito que Deus estava curando através da campanha, ele apresentou o feijão. E eu falei, Valdemiro, isso vai te dar um problema. Eu tô vendo a igreja sendo fechada por conta disso. E 15 dias após isso, ele fez um vídeo, sábado, às 2 da tarde, falando para os seus milhões de seguidores que eu tinha 7 dias de vida. Mas você? Porque ele aquele cabelinho, que eu tinha o cabelo grande na época, aquele do cabelinho. Caraca! Caramba, você mexeu com a bicho grande. Isso. E quando eu falei isso, ele... E não, começou a berrar. Aí a promotora falou, deixa mudo o microfone dele e calha a boca, deixa ele falar. Na sua vez, ninguém interrompeu. E eu continuei falando. Ele já me ameaçou de morte, fez um outro vídeo falando que eu ia morrer. O bispo da igreja dele, Luciano, falou que eu tinha 15 dias de vida depois disso, que eu ia ver o que iria me acontecer. Então, ele tem esse histórico. Inclusive, aí eu tive um outro processo que esse mesmo advogado estava e ele queria saber quais eram as minhas fontes e queria me forçar a dizer quais eram as minhas fontes. E segundo o artigo 5º da Constituição, é vedado. Eu tenho que resguardar as minhas fontes, eu tenho o direito. E aí o advogado entrou na conversa, começou a gritar, corta o microfone dele também. Caraca, velho. E o Valdemiro, ele brabo, ele batendo e gritando. Tava mudo o microfone dele, e ele batendo e gritando, querendo falar. Ele não ouviu o que estava rolando. Por fim, ele perdeu feio. E eu fiz um vídeo tirando sarro dele. Ele foi querer me processar de novo lá, porque eu fiz o vídeo, né, o meu advogado já bateu. Não, ele ganhou, ele tem o direito de falar. Ele entrou com votação. Perdeu de novo. Porque ele tentou me ameaçar. E esses dias ele falou que eu sou maldito, derrotado. Ele falou umas outras coisas, que eu ia morrer. Falou um bocado de coisa. Que ele iria anunciar a minha morte, um monte de coisa.
Porque foi um senhor lá da Academia de Letras, né, William Shakespeare, daqui de São Paulo, fazer uma solenidade. E nesse culto que ele apareceu lá, inclusive é uma instituição que eu respeito muito, ela já nomeou outras pessoas, como por exemplo Silvio Santos e tantas celebridades aí, pessoas muito reconhecidas, e eles pegam lá uma espada, faz tipo aquele negócio de cavaleiro, sabe? Eu nomeio, e bate com a espada 2 vezes assim nos ombros, 2 ou 3 vezes, não sei. Enfim. E eu sempre chamei o Valdemiro no meu canal, todo mundo eu chamo por apelido, todo mundo. O Valdemiro, vamos ver se você descobre aqui, por esses easter eggs, qual que é o apelido que eu dou pro Valdemiro? Eu chamo ele de Saiyajin Imortal. Por causa dos porque... feijões? Não, porque ele falou outro dia que atravessou os 7 mares nadando, que caiu de cima como fala? De um prédio no vizinho do lado, não aconteceu nada com ele. Tava na África, dentro de um carro, passou por uma mina, a mina explodiu. O carro voou 8 metros de altura, caiu no chão, não fez nada com ele. É um Saiyajin. Só um Saiyajin que tem uma resistência dessa. Então eu chamo ele de Saiyajin imortal, né? E nessa solenidade, ele foi consagrado imortal. Aí eu tirei o sarro, daí eu peguei e falei assim, pronto, cumpriu a minha profecia, Valdemiro agora é imortal. Rapaz, ele pegou um ar tão medonho comigo. Mas pensa, ele ficou tomado pelo Lúcio. Esse dia ele ficou tomado pelo capiroto.